Então, ao falar com o Sr. Fernando, nós vamos filmar o processo do lixo dele, mas ele disse que seria que punha numa cova sem queimar. Então, nós falamos também que há muita gente que faz queimadas, ou seja, acumula o lixo orgânico e folhas, como por exemplo está aqui, e depois, quando entender, há de fazer queimadas. Mas pronto, ou seja, também como falámos, o vidro não consegue entrar neste processo, só se queimam os plásticos. Pronto, portanto, aqui esta casa, estou a filmar, mas não falei com ninguém. Portanto, estão a ver o lixo. Entretanto, fizeram aqui uma limpeza dos arbustos. Mas pronto, é para verem, porque depois também há vento. Por exemplo, aqui temos aqui uma covinha que há de haver um dia em que as galinhas andam aqui à vontadinha e vêm comer também os restos. Pronto, então pronto, aqui com os ventos podem juntar o lixo, mas depois o que acontece é que ele também voa, não é? Portanto, aqui para dentro da casa, pronto, ou seja, eu estou a tentar também não falar muito, que há pessoas que andam aqui na rua e pronto, podem não levar muito a bem, embora eu acho também que não conseguem perceber o meu português. Ora, ali está uma queimadinha. Pronto, entretanto aqui também achei interessante que eu vou falar depois da vitamina D, porque eles andam sempre na rua, quando eles fazem estas pequenas quartos, casinhas, mas pronto, as casas de banho e as cozinhas, não sei se conseguem reparar, que, ou seja, ali tem uma bancadazinha onde vai lavando, aí vem um porquinho. Pronto, então o que eu estava a dizer é que não é dentro da casa que eles vão fazer, ou seja, fazem também uma bancadazinha cá fora para lavarem. Ou seja, também há aqui outra possibilidade, que é para não gastar energia. Ou seja, o que é que acontece? Acontece que aqui a energia é muito diferente, daí. Embora na cidade de Maputo também haja a EDM, que é a Eletricidade de Maputo, e sim, é possível fazer um contrato e pronto, e depois são faturas. Mas a maior parte, o grosso das pessoas, são uns... Ai, como é que... Eu não sei o nome daquilo, já não me lembro. Eu já estive em casas que tive. Agora não me está... Mas eu vou fazer um vídeo, ou seja, as pessoas vão a certos sítios comprar... ou seja, eu vou a um certo sítio,
compro, imaginem, 500 meticais de energia, aquilo é impresso um papel com um código, então chegamos a casa e temos aquilo parece um telemóvelzinho, um comando, uma coisa onde nós inserimos essa referência e depois temos 500 meticais de energia para gastar, vamos controlando para ver se... ou seja, aquilo tem uma numeração e a gente está a contar para ver quando é que acaba, porque aquilo depois quando acaba deixa de haver energia em casa, não é? Convém não deixar acabar. Agora o que é que acontece? Eu estou a falar do lixo, mas também vou falar da água. Aqui as pessoas têm que ter vamos por outro caminho. Aqui as pessoas têm de ter uns depósitos, porque aqui não há água canalizada normal, então têm que fazer os furos e depois põem uns depósitos e pronto, o que é que acontece? Acontece que há muita gente ainda que não tem água. Aqui a gente consegue perceber quem é que tem água, não é? O depósito verde está lá em cima. Se a gente passar por uma habitação ou por umas casinhas, e acontece, não é? Quando a gente vê estas casinhas e não vê o depósito, quer dizer que não há água aqui para estas pessoas. Há água, ou seja, há sempre por aqui espalhados umas torneiras que se pode dizer municipais, em que a água é pública e pronto, as pessoas têm que ir a essas torneiras, encher os jerrycans, os garrafões e andar com a água à cabeça até. Mas aqui é muito normal, há muita gente assim. Então o que eu estava a dizer é que tem que haver energia para puxar a água do furo para os tanques. E eu também já percebi que há muita gente a maior parte das pessoas não vivem sem água e sem eletricidade. Ou então tentam gerir estes pronto, estes para eles são quase uns bens, não é? Que ora aqui está outro, isto depois há de se misturar lixo e vai-se queimar tudo. Portanto, estão a ver também como é que as habitações aqui são... Pronto, isto é suficiente. O reboco por fora já é luxo, não vale... pronto, como estava a dizer, e conheço, e hei de conseguir arranjar uma pessoa para falar sobre isso, que carregam o dinheiro que têm e compram energia, mas vão gerindo essa energia. A maior parte do dia nem ligam as luzes, nem os fogões, a maior parte deles são a eletricidade, mas eles cozinham nas fogueiras ou fazem um grelhador, improvisam e dá para pôr os tachos em cima, porque assar carne isso é quase impossível para eles. Eles não comem à base de carne e peixe. Assim, o essencial é carapau, que chega cá congelado e que eles fritam. E o frango nos dias de festa fazem frango. E aqui, os legumes aqui também não são assim tão baratos como isso. É muito à base das farinhas e dos fritos. As farinhas fazem os chimas, as papas,
que acompanham o comer e pronto, ou então da farinha fazem salgadinhos fritos. E pronto, os recursos aqui são muito poucos. E então essa energia, às vezes eles têm que, não podem deixar gastar a energia toda que têm para poder puxar a água para os tanques conseguirem trabalhar. Porque eu já falei das faltas e dos apagões que existem aqui. Quando vêm os apagões, a água também perde a força, quase que não tem, porque o mecanismo não está a funcionar, porque não há energia. Eu quando falo em energia é um termo daqui, ou seja, energia, sim, a energia é a eletricidade. E também há pessoas que eu sei que têm eletricidade, mas que não ligam as luzes para não gastar. Às vezes têm só a televisão ligada porque lhes faz companhia. Pronto, vão gerindo, porque esse contador, essa coisinha tem um mostrador e a gente vai vendo e consegue gerir. E pronto. Ora, aqui também está mais um montinho. Então, amigo, então, anda cá. Aqui ainda há muitos cães abandonados. Abandonados, ou seja, cães de rua. E pronto, aqui é outra zona em que as pessoas de passagem chegam aqui, acumulam e depois hão de queimar isto, mas depois também já percebi que já vi queimadas quase a queimar os troncos das árvores, não é? Acabam por matar as árvores. Também já vi queimadas muito perto de postos de energia em que eu nem sei como é que os cabos, em pleno verão à noite, e os cabos, não sei como é que aquecem, não sei, quer dizer, se calhar até aquecem, mas eu não vou lá. E pronto. Portanto, aqui a questão ou seja, do lixo é um problema grave. Ora, então, eu estava a dizer que ainda era um problema grave, porque embora eu não tenho a certeza do que vou dizer, mas quando eu morei em Maputo, portanto, não há, claro que isto é uma realidade nossa, não é? Um contentor, agora já são ecopontos que estão logo à saída dos prédios. Mas aqui não, ou seja, há contentores espaçadamente e há pessoas que, ou seja, em Maputo as pessoas têm que ser responsáveis pelo seu lixo. Eu faço lixo, quando vou sair de casa tenho que levar o saquinho para pôr no contentor. E pronto, portanto, há pessoas que têm que andar um bocadinho mais, outras menos, outras põem o lixo no carro e quando veem um contentor deitam fora. Só que, ou seja, eu sei que vi na cidade de Maputo ainda aqueles carros que recolhem o lixo, ou seja, aqueles carros que nós tínhamos que ainda não é o contentor que vai, ou seja, são os senhores que pegam nos contentores e põem lá para dentro o lixo. Ou seja, quando eu vi, portanto, eu já estou aqui, vim em junho de 2019, 20, ok.
vai fazer 2 anos que estou aqui, e quando estava em Maputo, eu via assim um carro, não se vê carros, e não é durante a noite, é durante o dia. Entretanto, realmente eu não me conseguia perceber de esse serviço do lixo ser um serviço gratuito. Não consegui perceber se esses carros realmente são, pronto, são do município, e se há algumas vias principais, algumas artérias principais em que esse carro passe. Eu estou a dizer isto porque eu trabalhava num restaurante, e a empresa que limpava as fossas era quem recolhia o lixo. Pronto, e aí não tinham um carro próprio para daqueles carros próprios para depois chegarem às lixeiras e aquilo sair. Era uma, como é que se chama? Aquelas carrinhas que têm 2 lugares e depois cá atrás é a caixa aberta. Pronto, ou seja, eles despejavam lá para cima, lá para o lixo, despejavam para a caixa aberta, e depois eles só estavam lá para cima. Aquilo tinha ali uma rede que se punha para o lixo não voar, mas eles estão sempre com pressa e a querer despachar o trabalho, e muitas vezes o lixo ia a voar, o lixo leve, as garrafas, os plásticos. Pronto. Depois, o que é que acontece? Pois o que eu estava a dizer, este serviço era pago, portanto, eu agora, se falar um bocado das águas negras, posso falar que não há, ou seja, isto não há saneamento básico, não há. Portanto, sejam prédios, sejam casas, sejam vendas, sejam condomínios, têm que ter uma fossa. Pronto. E depois, o que é que acontece? O que acontece é que normalmente há muito comércio, ou até também mesmo casas, prédios, vivendas, em que quando estão a ser construídos já fazem aquele tanque, a fossazinha, não é? Subterrâneo, para as águas negras irem para aí. Quando aquilo enche, não é? Tem que ser drenado. Portanto, ali na cidade de Maputo, quase todas depois todas. Depois, eu realmente apercebi-me que há algumas fossas que eu acho que também têm, ou seja, não são de cimento, porque depois tem as terras, a terra consegue absorver aquele líquido, aquilo tudo, e porque havia sítios, eu, por exemplo, vivi numa casa onde era uma vivenda com jardim, e ou seja, também vivi lá há pouco tempo, mas nunca foi preciso drenar as águas, e acho que era um bocado esse o método. Agora também nunca cheguei a viver lá 2, 3 anos para saber se aquilo chegava ali a um ponto em que precisava de outra operação. Mas sim, ou seja, por exemplo, neste restaurante, o que é que acontece? Aquilo é um restaurante, não é? Portanto, há muita água a ser utilizada, e, portanto, esta empresa vinha 2 vezes por semana. Obrigatoriamente tinha que vir, e chegou a acontecer porque, ou seja, as águas virem até a fossa está cheia, e nós estamos ali a controlar. Porquê? Porque também depende um bocado do movimento que o restaurante tem. Se forem dias em que há muitos clientes, não são só os clientes, porque depois ou seja, é água que é preciso para se lavar os alimentos, e depois também é a água que se gasta para lavar a louça.
se houver muitos clientes, evidentemente que a fossa, eu lembro-me que havia alturas em que nós olhávamos para a fossa e dizíamos, não podemos esperar até quinta-feira, tem que vir quarta, tem que vir, um dia antes, sim, um dia antes faz toda a diferença, porque naquele dia, à noite, se houver música ao vivo, se houver grande movimento, é diferente de um dia que haja menos clientes, ou seja, isto para mim, não é? É uma preocupação. E depois também havia outra coisa que eu acho que é complicado, mas só era complicado para mim, que é eles ao introduzir aquilo, eu chamava aquilo mangueiras, mas aquilo não são mangueiras, são uns tubos grandes, mas mais ou menos flexíveis, não é? Que vêm da carrinha que tem o motor, não é? Que depois suga aquilo. Então eles vêm com essa mangueira, essa coisa que é um tubo assim grande, não é? Que põem dentro da fossa. Aquilo está a sugar, não é? Os técnicos lá veem o nível e sabem. Portanto, e o restaurante era muito grande e tinha duas fossas. E a mim o que me fazia confusão era quando eles tiram o tubo de uma fossa e vão com aquele tubo para a outra fossa. Ou seja, todos os pingos daqueles tubos, que depois fica tudo pingado, tu não sei. Eu digo, não, eu tinha mais medo daquele tubo e daqueles pingos, mesmo que a gente mande desinfetar tudo, a gente nem sabe onde é que a mangueira tocou, onde é que... não... Eu tenho muito mais medo disto que qualquer outra coisa, um mosquito, a malária, ou seja o que for. Mas pronto, só na minha cabeça que as coisas são vistas de outra maneira, porque mesmo os cheiros, não é? Os cheiros. Quando este processo estava a decorrer, nós pedíamos sempre à empresa para vir ou de manhã ou à meia da tarde, não é? Porque à noite não trabalham e à hora do almoço era quase impossível porque, ou seja, embora esta caminhoneta que sugava, que tem ou seja, o tanque, não é? Onde tem as águas negras, ficava num sítio em que não era a porta mesmo da entrada para o restaurante, era ali na entrada do pessoal, mas o cheiro era uma coisa. Mas pronto, ou seja, toda a gente está habituada a isto porque isto é. Não há outro método. Pronto, então a ver se eu não me esqueço de nada. E uma das coisas que isto devia ser aprofundado com pessoas que eu ainda vou tentar ver se me conseguem explicar bem, que é ou seja, como é que o governo não começa a criar infraestruturas para que isto melhore. Portanto, temos aqui o exemplo da Ponta do Ouro, não é? Por isso eu acredito que vou tirar as dúvidas por causa de se há este serviço da recolha do lixo que eu via, porque depois é assim, não era diário. Eu vivi ainda quase um ano numa das principais ruas de Maputo, num apartamento, onde eu tinha que levar o lixo, não tinha que andar muito, mas pronto, ia levar o lixo, e então o que é que eu reparava? Reparava que esses contentores que nós tivemos, uns verdes ou cinzentos, em que são bastante grandes, em que o método é levantar a tampa e meter o lixo lá dentro, e a maior parte do tempo as pessoas não davam para tocar na tampa
e eu punha-se a tampa para trás e aquilo estava, o contentor estava sempre aberto. O que acontece é que as pessoas vão depositando, pá, mesmo assim há umas que, como eu, que atirava lá para dentro, há outras que põem mesmo assim, junto ao contentor. E então, estes contentores eram, não sei, nem sei o que é que é dizer, mas são os queijos a comer, depois são os sem abrigo, quase dentro dos contentores a abrir os sacos, para ver o que é que podem. E ainda houve uma altura num dia qualquer em que eu ia com sacos do lixo e já nem me lembro porque eu era sozinha, não fazia muito lixo, mas pronto, eu lembro-me que é assim com 2 sacos e nem sequer chego à zona mesmo do caixote. E eles quando veem que as pessoas estão-se a chegar ali à zona do caixote, eles próprios se dirigiam a nós, eu fico, porquê? Pronto, ali não sei quantos, não é? Para não terem que estar ali a lutar, que este saco é meu e não sei, ou é teu, não é? Então eles iam logo ter com as pessoas que se iam aproximar, pegavam nos sacos mesmo assim nas nossas mãos, eu levo, eu levo, eu levo. Pronto, porque entretanto abriam, viam se conseguiu ainda ter, porque, pronto, ou seja, convém dizer, não é? Eu de vez em quando tenho que dizer isto porque depois fica aqui o ordenado mínimo são 70 euros, é o que equivale a 70 euros, o ordenado mínimo. E, e a maior parte desta gente é o que recebe. Pronto, então o que quer dizer que a miséria é muita. E, e pronto. Portanto, eu hei de conseguir falar com alguém que me explique, mas, por exemplo, aqui na Ponta do Ouro, o que é que acontece com o lixo? Portanto, vocês já viram, não é? Que as pessoas fazem os molhinhos. Agora, se perguntarem, mas há recolha do lixo? Há recolha do lixo, mas é uma empresa privada. Não. É um bocado complicado. Porque aqui na Ponta do Ouro nem sequer há contentores do lixo, não é? Vocês virem, este filme que eu fiz dos molhinhos é exatamente porque, pronto, como não há contentores para depois virem recolher o lixo, então cada um é responsável pelo seu lixo. Mas é responsável, ou seja, a ideia que eu tenho, que eu fico, é que eles também não podem, ou seja, os governantes também não podem responsabilizar nem impor qualquer regra, porque eles, para responsabilizar, se calhar têm que fazer alguma coisa. Pronto, nós fizemos isto. Agora, a partir de agora, é manter e seguir estes passos. Isto não existe. Então, aqui na Ponta do Ouro, eu sei porque já trabalhei com essa empresa, então imaginem, esta empresa, quando se começa a trabalhar com ela, exige logo 3 meses de adiantamento e por transferência bancária. Mas por mês são 3.200 meticais. Se a maior parte das pessoas recebe 5.000 ou nem isso se recebe, eu acredito que não seja uma prioridade o lixo, porque a prioridade pronto, é o comer, não é? E aqui ainda há aquela mentalidade onde comem 3 ou 4, comem 5. Não há, não há planeamento familiar, não há esse tipo de coisas em que realmente as pessoas começam a perceber que, se calhar não podemos ter tantos filhos. Não, não, não há. Então, claro que quando há fome, o lixo não é uma grande preocupação. Então, como é que funciona? Funciona em que os contentores têm que ser nossos. A gente vai comprar, vai fazer qualquer coisa porque não fornecem contentores. A única coisa que existe, e também não é fornecer, é pago, são uns sacos de plástico para o orgânico. Ou seja, esta firma até recolhe as latas e os plásticos.
mas eles pedem, e claro que os sacos até acabam por ser caros para eles, então eles só recolhem o orgânico dentro desses sacos plásticos deles, que são iguais aos outros sacos de plástico daqueles pretos, não é? Enormes, não sei quantos litros é que é que aquilo leva, mas são enormes, só que são de outra cor, pronto, são. Portanto, tem que ser deles, tudo bem. E depois, aqui, eles comem muito à base de farinhas e arroz. E, e pronto, e há a venda de sacas de 25 quilos ou 50 quilos. Então, estas sacas eles guardam para, para transportar, para seja o que for, não é? Aquelas sacas de sarapilheira, já não lembro, não é sarapilheira, é um plástico assim entrelaçado, não interessa. E então, toda a gente guarda esses sacos. E essa firma o que diz é, se vocês recolherem o vidro, ou seja, se vocês nos cafés, se vocês recolherem ou mesmo em casa, se vocês realmente quiserem juntar isso noutras sacas, nós fazemos o transporte, não há problema. Mas tem que ser assim. Quer dizer, se for nos sacos deles também não faz mal, não é? Porque, pronto, com certeza esta coisa dos sacos acaba por ser um negócio. Agora, as pessoas é que não vão pagar sacos para pôr latas já é caro ter, já é o encargo ter que ter para o orgânico, pronto. Portanto, nós pagamos logo de adiantado, não é? Portanto, são 9 mil e tal meticais. E depois passa, não é? Depois de fazer aquele pagamento, estamos 2 meses sem pagar e depois começa a ser o serviço pago 3.200 meticais e também não é todos os dias. Não é todos os dias, são 3 dias por semana. Só na altura do verão é que são todos os dias. Pronto, aqui o verão é muito. É o ano inteiro, para nós é o ano inteiro. Isto é uma maravilha, mas o verão é muito. Então convém que o lixo não fique ali a fermentar no saco plástico. Pronto, e eles têm um trator com um cesto próprio, onde passam nos sítios, porque isto aqui é tudo areal. Portanto, ou seja, tem que ser mesmo assim um trator ou um carro com tração às 4 rodas. E fazem recolha durante o dia. Mas pronto, ou seja, o que é que acontece? E aqui os perigos são que é um carro que está a fazer isto, um trator, ou seja, é um veículo. E o que acontece é que se esse veículo vai para a oficina, pronto, somos nós, os restaurantes ou as casas particulares, que têm que estar ali com o lixo à espera que o carro esteja como deve ser. E não há mais nada. Entretanto, aqui para dentro, ou seja, aqui na zona, porque no centro da vila há muitos. Há muito comer, não é comércio, há muitos restaurantes, há muita coisa. Aqui para dentro, não é? Vocês vão ver ou já viram no filme que eu fiz aqui, dos montinhos do lixo, e vocês conseguem ver o piso e conseguem ver as casas. Ou seja, eu também perguntei como é que é as pessoas daqui. Imaginemos, pronto, já sabemos que a maior parte das pessoas não tem. Não tem mesmo condições para pagar esse serviço. Mas eu perguntei se. Pronto, então ele realmente, o que me foi dito foi que sim, que eles vêm aqui e que fazem a recolha. Mas depois eu também perguntei pronto, se não estava previsto melhorias de serviço, se não pensavam na separação,
os mosquitos. A separação dos lixos, pronto, e é daquelas coisas que é normal, não é? Que é, sim, pode-se fazer e melhorar o serviço com distribuição de contentores e esse veículo vir e passar aqui. Mas, pronto, ou seja, se é uma empresa privada, tem-se aqui arranjar maneira para a população participar. E eu acho um bocado impossível, não é? Porque eles não têm dinheiro e estas coisas que a nós europeus nos faz muita confusão porque já estamos um bocadinho à frente. Para eles, como vocês viram aqui, as casas e como eles vivem, epá, não é mesmo uma prioridade. E esses perigos que às vezes eu via na cidade de Maputo, ou seja, os contentores ali dias e dias abertos, as pessoas praticamente a viver, o sem-abrigo a viver ali à volta dos contentores, porque os contentores são a cozinha deles. Claro que nós pensamos tudo o resto que está, e os perigos que pode haver, epá, não, ainda, esse tipo de pensamento, essa lógica ainda não está aqui implementada, não é? Portanto, eu lembro-me de ser pequenina, de quando era pequenina, eu morava num prédio onde a minha avó era porteira e eu lembro-me de isto ser um trabalho da porteira, que tinham os contentores cedidos pela câmara, aqueles contentores que ainda eram só assim uns quadradinhos altos, não é? Em que a minha avó punha esse contentor dentro do elevador e então ia para o sexto andar a bater. Não era preciso bater, porque as pessoas punham o lixo à porta, não é? Acho que toda a gente, assim, da minha geração e gerações anteriores se lembra, se lembra disso, que é pôr o lixo cá fora, não é? Como é que a gente forrava o lixo? Com as folhas de jornal, certo? Ainda não estávamos na época dos plásticos. Pronto. Era isso e o padeiro, não é? Punhamos o saco à porta e o padeiro passava e punha. Acordávamos, tirávamos o saquinho do pão, era muito bom. Portanto, isso nem sequer, não há porteiras, não há. Não há. Pronto, então, não há assim, nem sequer ainda há, e embora, ou seja, eu estou a dizer isto, mas já há algum tempo que eu não vejo a televisão nacional, que ainda nem sequer há anúncios ou seja, campanhas de sensibilização. Não existe. Portanto, mesmo as crianças nem estão a ver assim. Não vejo que isto, nestes tempos, nestes anos mais próximos, que arranjem solução. Ainda para mais as soluções que possam arranjar têm que ser as pessoas. Ou seja, é a população que ainda tem que contribuir para que as coisas avancem e não vai. Isto não vai ser. Vai ser muito. Vai ser difícil. Então, deixem-me só ver aqui nos meus apontamentos, se eu não me esqueci de nada. Sim, acho que está tudo. A única coisa realmente que vai ficar aqui pendurada, porque tem que arranjar uma pessoa que tenha aqui casa e que viva, e que também, ou seja, e que viva em Maputo, para tirar esta dúvida. Mas pronto, se é uma coisa que eles conseguem resolver, eu até vou ser sincera. Quando não incluem o plástico nisto, é agradável. Às vezes eu vou correr ou vou passear ou vou fazer qualquer coisa
e que vem aquele cheiro de... aquele cheiro de, de fogueira, de ciganos, do Alentejo. Epá, é um cheiro que me reporta à minha infância e que está no ar, não é? Pronto. Muitas das vezes, não é muitas das vezes, a maior parte das vezes fazem ao final do dia e até fica bonito nós vermos o lume, não é? O lume. Só deixa de ficar assim um bocadinho menos agradável é quando põe o plástico, porque depois o que nos cheira é plástico queimado e não é muito agradável. Pronto. Agora, o que é que aqui estamos a falar do lixo. Ok, pronto. Eu dei aqui, falei sobre o lixo e a recolha do lixo. Isto para dizer que eu tinha um vídeo com o responsável aqui desta empresa. Aliás, eu tinha muitos vídeos, como cheguei a anunciar, que os vídeos já estavam feitos e que só faltava mesmo era carregar. Só que fui um bocado responsável porque não passei os vídeos para o computador e eu faço os vídeos num telefone suplente que tenho. E emprestei o telefone a uma das minhas crianças que na brincadeira apagou todos os vídeos que eu tinha. Portanto, não tive coragem de ir dizer à pessoa que tinha que falar outra vez comigo. Pronto, então vou com muita pena minha, mas foi o que aconteceu. Vou fazer um vídeo a falar da água, mas eu tinha uma filmagem de um depósito destes verdes, que eu não me lembro bem, mas aquilo levava 2000 litros, acho eu, em que se retirou do cimo, lavou-se por dentro, tinha isso tudo filmado. Ok, pode ser que aconteça outra vez, não vamos agora estar a chorar sobre o leite derramado. E pronto, então eu falei aqui desta, para terem uma noção do que é as únicas empresas que existem, não é? Portanto, esta, a Ponta Cucula da Ponta do Ouro, é só daqui. Em Maputo, pronto, há também, como falei, das empresas privadas, mas entretanto é para tirar a dúvida sobre a questão se há algum serviço municipal que faz este trabalho. Pronto, está tudo. Está tudo e pronto, está falado. Esse vídeo do lixo, ou seja, consegui porquê? Porque esse eu guardei porque tem que ser colado a outro vídeo, ou seja, o Sr. Fernando ou seja, agora o próximo tratamento do lixo dele vamos filmar e depois juntar ao vídeo dele. Esse foi salvaguardado porque ele fala dele pronto, ou seja, desculpem, como pessoa, em nome individual
o que é que ele faz? Aqui toda a gente tem que tratar do seu próprio lixo e ele vai-me, ou seja, contou como é que ele trata do seu lixo. Pronto. Tchau. Está muito calor.